volta, começando aqui mais um Ciência com Vida. Estamos hoje aqui com um aluno do curso de Engenharia Elétrica, é egresso, não é isso? Com um trabalho bacana, dá uma geral aqui para ver a quantidade de coisa que ele montou aqui. Estamos com o Maxwell. Maxwell, aqui o entrevistado é que segura o microfone, tá ligado, né? Fica à vontade, beleza, fica aí, isso, deixa vai ficar mais à vontade. O seu trabalho, o que é o seu trabalho em si? Olha, o título do trabalho é Sistema de Interligação e Monitoramento dos Pontos de Iluminação Pública. Traduzindo. Explica. Isso. Muito bem. O que é isso? É um trabalho para monitorar, interligar os pontos de iluminação pública, ou seja, os postes, né, digamos assim, para ficar mais fácil de entender, interligar esses postes e monitorar. Monitorar da seguinte maneira: quando houver falha em um dos pontos de iluminação, o sistema vai identificar isso automático e avisar uma central qualquer, empresa responsável pela manutenção da iluminação pública. Então não precisa do cara ir lá e saber, opa, vou testar se essa lâmpada está apagada, o morador precisa ligar para o concessionário, não precisa disso. Não, o intuito do trabalho é justamente esse, evitar que um cliente, né, um usuário do sistema precise entrar em contato com a empresa responsável. Correto. Ou mesmo... sabemos também que a empresa ela realiza algumas inspeções. Então a ideia do trabalho é descartar essas inspeções. Isso vai economizar aí gastos e desperdício, né? Tanto na parte da prefeitura, que é o órgão responsável pela iluminação pública, quanto vai ter um ganho social enorme para o cliente. Porque iluminação pública é segurança, está ligado diretamente à segurança. Então, o cliente vai ser o maior beneficiado disso tudo. Bacana. Então, só para o pessoal entender, por que você colocou algumas partes lá? Está simulando o quê? Mostra para a galera. Aqui nós estamos simulando pontos de iluminação, né? Nós temos aqui 2 em funcionamento. O primeiro aqui, como que eu posso dizer? Poste A. Poste A, isso, poste B. Professor fala A e B. Incrível. Isso. E ali nós temos uma outra, mas só a carcaça, nós temos o protótipo aqui dentro, que está também trabalhando, mas aqui não tem necessidade de uma lâmpada. Nós estamos monitorando apenas aqueles 2 ali. Certo, quando você fala monitorar, isso quer dizer o seguinte, se a lâmpada apagar, alguém jogar uma pedra, algo do gênero, é isso que vai... Sim, quando acontecer uma falha, ali contém um sensor de corrente, né, que está fazendo a leitura de corrente ali, do fluxo de corrente elétrica que chega na lâmpada. Temos também um outro sensor ali de luminosidade, mas é algo mais técnico, detalhado. Então, quando houver uma falha, automaticamente, quando houver uma falha em um daqueles 2 pontos ali, esse ponto aqui, denominado de um ponto principal, ele recebe então as mensagens daqueles outros pontos e envia um SMS. Aqui que é o central, assim, como Sim, se fosse. Vamos supor que no sistema de funcionamento vai haver, digamos que, um exemplo, né, 30 pontos, como aquele A, B, 30 pontos. Eu até chamo de emissor-receptor, que tem a ver com a interligação aí. Correto. Da rede. E dentro desses 30 pontos vai ter um principal. Dentro da rede inteira vai ter outros pontos principais também. Mas aqui nós só temos um para demonstrar isso. Então ele recebe essas mensagens e envia um SMS quando houver falha. Isso. O que é essa falha? Não está chegando corrente? O que é essa falha? A princípio, nesse projeto, nesse trabalho, né, como que eu posso dizer? Receber essa falha por exemplo, se uma lâmpada queimar, ou se tiver acesa em horários impróprios, se tiver acesa durante o dia, isso é uma falha. Se a lâmpada queimar, é outra falha. Então a empresa responsável vai saber o ponto defeituoso, porque cada ponto ele recebe um número de 10 dígitos, denominado de ID. E aí, isso aí a empresa depois pode fazer um catálogo lá para especificar cada ponto, um registro com os números de cada ponto. Esse ID que você falou, ID, poderia ser MA ou é ID mesmo? Por que isso? Isso é ID porque já é do próprio dispositivo que eu estou utilizando. Ele correto. Já possui um ID, que é o próprio fabricante do dispositivo que denominou esse ID. É uma identificação. Uma identificação. Bacana, ok. Então, mas como que surgiu a ideia de fazer esse trabalho? Já explicou o trabalho, como é que surgiu essa ideia?
é até engraçado. Quem teve a ideia, primeiro assim, deu a ideia foi a minha esposa. Oh, nós estávamos passando por um problema de um ponto de iluminação em frente à nossa casa. E aí, nada da empresa resolver, né? Mas também a gente nem tinha ligado, pra falar a verdade. A gente nem tinha ligado. Que é uma falha nossa. Falha nossa, eu nem verdade. sabia o número, eu teria que correr atrás do número. Mas beleza. Esse não é o ponto, porque eu sei que a empresa aqui é responsável, a empresa que toma conta aqui de Caratinga. Sim. E aí ela falou, por que você não cria algo que vai identificar isso automático? A empresa já vai saber desse problema. Aí na hora eu dei risada, né? E achei graça, mas fiquei com esse questionamento. E aí eu pensei, não, isso é engenharia, né? Isso é resolver problema. Então, baseado nesse questionamento, corri atrás de tecnologias, meios e consegui desenvolver esse projeto, esse trabalho. Ah, bacana. Então é o seguinte, para entender esse projeto, ele vai apresentar para a gente, você vai terminar o bloco falando ali o seguinte, vem com a vida que a ciência te convida. Vem com a vida que a ciência te convida. Aí, bacana. De volta, Ciência Convida, estamos aqui com o nosso amigo que já defendeu o seu TCC, foi aprovado? Graças a Deus. Ah, muito bem. 98. Agora vai explicar para a gente o seguinte, o trabalho, a parte interna, o que você fez diferente? Lá já existe a iluminação, não é? A luminária, botando poste, mas qual foi a sua contribuição? O que você fez? Mostra para a gente aqui. Então, lá dentro nós temos um protótipo, né? Ou seja, é um dispositivo que ainda não é um produto final, sim, mas é algo para realizar experimentos, testes, já foi até soldado na placa. Então, nesse protótipo tem alguns componentes que fazem então a função desejada para esse trabalho. Para mostrar esse componente só depois, você iria testar primeiro aqui? Sim, nós vamos testar, depois eu posso abrir, né, e mostrar então, essa placa. Vamos fazer esse teste então, quer que você vamos. Só para explicar, nós estamos no período noturno, então esse trabalho ele tem alguns parâmetros. Então no período noturno, a lâmpada precisa estar acesa. Se a lâmpada estiver apagada, há um defeito, há uma falha. Então nós vamos simular isso agora. Vou desligar uma luminária aqui e vou esperar receber um SMS no meu celular. Ok, muito bem, vamos ver. Aí ele caminha para lá e depois manda, não é isso? Isso. Aí tem toda a comunicação, né? Costuma demorar um pouquinho. Tá, correto, mas enquanto vai... na parte interna, o que você falou ali, tem um sisteminha lá que encaminha essa mensagem? Tem que ter uma ligação com sistemas de telefonia, uma liberação. Sim, ou vem direto? São interligados via Wi-Fi, né? É um pouco diferente do que a rede convencional que a gente conhece aí em casa. E naquele ponto principal ele tem também um módulo GSM, tem um chip de celular nele, um SIM, né? Responsável por enviar esse SMS. Ah, entendeu? Bacana então. Aí, recebi. Eu recebi. Então agora como é que você acabou de receber a mensagem, é isso? Sim, acabei de receber a mensagem, o SMS, né? Está falando aqui, o nó, porque é uma rede formada por nós. Cada ponto é um nó, que é de acordo com a topologia da rede. Então, o nó, aí ele tem um número que é o ID, ponto sem iluminação em horário noturno. Endereço, aí que colocaria até um endereço, se desejasse. Bacana. Então agora, já que você desconectou, vamos abrir. Eu sou assim, eu quero ver o que está escondido ali. Pode mostrar pra gente? Vamos, agora. No terceiro bloco, o Ciência Convida vai mostrar a você qual o segredo que está aqui, que o nosso amigo fez no trabalho de TCC. É isso aí, vem com a vida que a ciência te convida. De volta, o Ciência Convida. Marcos, você estava mostrando pra gente aqui o seguinte, e aí, qual que é o segredo que tem? Você falou que lá é mais bonito que cá, o que você fez de diferente? Porque lá já tá algo mais personalizado, com a caixinha e tal. Esse aqui já... Entendi. Mais bugiganga, é isso? Tá um pouco bugiganga, Olha pra gente ver aqui, vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Ele assim, não vamos mostrar isso aqui não? Porque... Deixa eu desligar aqui. Correto. Né? Que é o perigo potencial, né? Isso. Não façam isso em casa. Bugiganga aqui.
bacana. Então, o sistema isso é o quê? O pessoal tem que entender. Bom, aqui esse é o protótipo, né? Sim. Cada um desses componentes aqui, ele tem um nome. É um dispositivo diferente. Correto. Esse aqui, por exemplo, é um regulador de tensão. Ele pega a tensão que está chegando aqui e regula para esse outro carinha aqui. Esse que é o responsável por enviar o SMS. Ah, é o que dá a notícia. Esse é o modo GSM. Correto. Isso. E esse cara aqui é um dos principais. Cada ponto de iluminação tem um desse aqui. Muito bom. Isso então, é um a microcontrolador. ideia seria, então, em cada poste ter um desse, é isso? Sim, sim. Ok, vamos lá mostrar o bonitinho. Esse aqui não, esse aqui é o principal. Então não vai ser Certo. cada poste. Mas os outros lá vai ter mais quantidade dele. Esse é a central. Existe a Isso. quantidade de luminárias para uma central? Olha, Vou nós olhar podemos... isso. então, temos um outro perdido aqui, não foi comentado ainda, que é esse aqui, ó. Encontramos ele. Esse tá pendurado aqui, ó. Certo. Esse carinha aqui é o que organiza a rede quando ela é iniciada. Aí, acontece, em uma rede que possua um desse, é possível interligar até o 87. Ah, interessante. Esse aqui é só para organizar a rede, mas depois se ele parar de funcionar ou cair, aí a rede continua, não para não. Então aí quer dizer que tem esse aqui, Isso. tem um diferente daquele outro. É, esse cara aqui é... Esse aqui acho que não precisa até de uma chave. Esse é um bonitão. É. Peraí, Vamos tirar esse trem aqui. Esse aqui é difícil de abrir, esse trem. Aí, ó. Oh. Ah, aqui, ó, o bonitão. Oh. Ah, aqui tá ele, então. Ok. Isso. Esse é o SIMPIP. É o nome do projeto. Esse trabalho é o SIMPIP, que é as siglas do trabalho, né? Então, nós batizamos ele com esse nome aí. Aqui eu vou pegar uma chave de fenda ali. Ok, pode escalar, a gente rapidinho. aguarda. Bacana, então quer dizer, olha aí, galera, mostrando a aplicação, o trabalho que ele desenvolveu como TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, mostrando aqui uma contribuição social do estudo da engenharia. Isso aí. Então, na verdade, todos eles vão ter uma capinha assim, né? Para não ter um curto, né? Ou encostar aqui contato. Isso, no metal. Esse difere do outro? Sim. Na verdade, é o seguinte, o outro teria isso daqui também, mais o modo GSM. Mas devido Correto. à falta de alguns recursos, como o sensor de corrente que eu não tinha para ele, apenas para aqueles dois, ele não levou o sensor de corrente. Mas ele também levaria. Ah, Era então- tudo isso, mais o modo GSM. Isso aqui então faz parte, isso aqui é um sensor de corrente que vai sensor captar. de corrente. Temos aqui também um LDR, Ah, traduz para sensor galera. de luminosidade. Ah, correto. Ah, é o sensor que vai saber quando a lâmpada ela queimou. Na verdade, esse sensor aí, por exemplo, para comparar, vou dar um exemplo, nós estamos durante o dia, então a lâmpada não pode estar acesa, correto? Na teoria. Só que, se por acaso a lâmpada vier acender, vai ter um fluxo de corrente, tá errado, durante o dia tá errado, porque é um parâmetro definido também para esse outro componente aqui, que Correto. seta a hora e a data. Mas se por acaso o tempo fechar, escureceu muito, o tempo fechou, já está já estava de tardezinha, ainda não tinha chegado o horário da lâmpada acender, a lâmpada acendeu. Então esse sensor de luminosidade, ele vai provar o seguinte, a lâmpada está acesa em horário impróprio, mas está escuro ou está claro? Entendeu? Compreendi. Ah, bacana. E a parte mais interessante que eu acho, né, por que pareça, não é o que deu certo. O que deu errado ao longo do trabalho, a mão de obra que foi para chegar nisso aqui. Rapaz Então, do céu. segura o microfone, pode falar para a galera como é que é. Foi só montar e chegou nisso aí? Como é que foi? Quem dera se fosse Então, isso. e aí? A minha esposa pode até falar mais sobre isso, tanto de noite mal dormida, dia após dia, com muita luta, muita pesquisa, abrindo mão de muitas coisas, de muitos momentos bacanas, para chegar nesse objetivo final. Sabe o que é bacana? Você falou aí? É que normalmente eles falam assim do Albert Einstein. Eles perguntaram uma vez qual era o motivo dele ser tão genial. Ele falou que era 1% inspiração, é um caso que você teve quando estava caminhando com sua esposa, 99% transpiração, Com que certeza. é o que você está fazendo. Com certeza. Você fez a primeira vez, deu errado, o que foi Ó, que...
À medida que, assim, eu não tinha visto ainda nenhum projeto, nada similar a isso. Então eu comecei do zero e fui implementando. Aí chegava em certo momento, faltava algo. Então eu tinha que correr atrás de mais tecnologias para dar continuidade. Então foi muitas coisas. Um exemplo, eu tinha que usar 2 sensores aqui. Só que o microcontrolador, que é o dispositivo principal ali, ele só tem uma entrada para sensor. Então eu tive que correr atrás de algo para disponibilizar mais portas para isso. Correto. Então o trabalho inteiro foi de muita luta, né? Muita superação. Mas graças a Deus chegamos ao objetivo final. Bacana. Para colocar isso tudo no papel, deu muita mão de obra também, porque na verdade o pessoal de engenharia elétrica, né, mostrou também de ciência da computação. Sim, normalmente tem 2 trabalhos, que é o experimental, sim, fazer o estudo de caso testado, e a parte escrita. Sim. Não é isso? Olha, uma coisa também eu tenho que agradecer, né? Claro que vários colegas ajudaram com ideias também. Isso é bacana. Mas também eu tive um orientador muito bacana, o Elias, que ele me ajudou também, tanto para desenvolver isso quanto o escrito. Então foi 89 páginas bem escritas. Vem com a vida que a ciência te convida. É isso Valeu! aí, cara. Toca aqui.